Olá pessoal, como estão? Tudo bom? Hoje nós vamos então dar continuidade à unidade 6, trabalhando com a última parte. Hoje é a nossa última aula do conteúdo da disciplina, que nós vamos então continuar falando sobre rescisão contratual. Agora nós vamos então finalizar a última parte da unidade 6, trabalhando o quê? Nós já falamos da rescisão imotivada, da rescisão motivada, que então a resilição, a resolução, que são aquela dispensa quando é por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador sem justa causa. E agora, além disso, nós falamos na última aula sobre a resolução ou rescisão por justa causa, ou rescisão indireta, quando é rescisão por justa causa do empregado, e a rescisão por justa causa do empregador, que nós chamamos de rescisão indireta. E hoje nós vamos trabalhar então com o distrato, que é a última modalidade, que é quando há um acordo entre as partes para pôr fim ao contrato, certo? Na sequência, então, nós vamos estudar um pouquinho sobre estabilidade e a prescrição trabalhista também. Tá bem, pessoal? Então vamos lá. Bom, essa modalidade de pôr fim ao contrato, o chamado distrato, é uma modalidade diferente das outras porque aqui é quando há uma comunhão de vontade. Ou seja, tanto o empregado quanto o empregador têm interesse em pôr fim ao contrato. No entanto, diante dessa modalidade em que ambas as partes têm interesse em pôr fim ao contrato, há uma certa garantia para o empregado de mais direitos do que se ele espontaneamente pedisse ou comunicasse a dispensa à sua demissão, e também garante um pouco menos direito ao empregado do que quando o empregador unilateralmente resolve pôr fim ao contrato, na dispensa imotivada. Nesse caso, primeiramente, se vocês acompanharem ali pelo material, o que eu falei ali? Falei da existência, mesmo antes da reforma trabalhista, nós já falávamos de acordos para pôr fim ao contrato de trabalho, chamado, então, tinha o programa de demissão voluntário e o programa de incentivo à rescisão ainda existe, ainda é possível se verificar. No entanto, ambos, tanto o PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária, como o PIR, Programa de Incentivo à Rescisão, ambos envolviam a participação sindical, uma participação coletiva, seja, então, através de uma convenção com mais de uma empresa, ou então um acordo com a empresa, mas a participação dos sindicatos, mas isso se verificava normalmente, usualmente, em grandes empresas com um número maior de empregados que, para reduzir os custos por algum motivo, às vezes por crises econômicas, acabavam instaurando esse tipo de processo para que os empregados, eles voluntariamente aderissem a esses programas para rescindir o contrato, certo? Então tá lá, já existia essa previsão legal, já existia então uma forma de rescindir o contrato através de um acordo de vontade entre as partes, entre empregado e empregador. O que mudou, a partir da reforma trabalhista, foi a inclusão do artigo 484A da CLT, que possibilitou então a extinção do contrato de trabalho pelo distrato. Então, pelo acordo comum entre as partes de pôr fim ao contrato. Isso era uma modalidade que não existia antes, que é um acordo unitário, então, entre empregado e empregador. Não tem a participação sindical, não precisa um número grande de empregados, nada disso. Simplesmente é um acordo entre empregador e empregado em que ambos resolvem pôr fim ao contrato, certo? Então, olha só, o que você tinha antes? Nessa modalidade lá, o PDV, o PIR, então esses programas de demissão voluntária, eles buscavam uma redução gradual do número de empregados numa determinada empresa, numa categoria, e com isso celebravam-se então esse tipo de programa. Com eles, para que o empregado aderisse a esse programa de demissão, era dado a ele algumas garantias. Eu até botei para vocês ali a possibilidade de continuidade do plano de saúde, pagamento de salários extras, uma forma de indenização. Quem aderir à demissão voluntária recebe um bônus de tanto. O que mais? A recolocação no mercado de trabalho, então, participar de programas de aperfeiçoamento, então, para que possam ser reintegrados no mercado de trabalho.
complementação da previdência privada, dentre outras modalidades de benefícios que são ofertados ao empregado para que ele venha aderir a esses programas de demissão. Mas então não esqueça, PDV, PIR já existiam antes da reforma, continuam existindo, no entanto, são programas em que se instaura, com a participação sindical, efetivamente um programa em que deve haver a adesão do empregado. Então a empresa vai lá e oferta. Quem tiver interesse em rescindir o contrato, nós vamos ofertar isso. Tu vai continuar com o plano de saúde, tu vai ganhar um bônus de tantos reais, tu vai ter um complemento de uma previdência privada, e é isso. Quem quiser, adere. Quem não quiser, não adere. Aí o indivíduo que quer, ele vai lá, vai aderir, vai ser feita a rescisão do contrato normalmente, porém, por iniciativa do empregado, porém ele vai ter esses benefícios extras aí, para aderir a essa demissão voluntária. O que mudou foi a inclusão do 484, em que não se fala de um programa de adesão, nada disso, não é algo instituído pela empresa. Aqui é simplesmente a situação. Existe um vínculo de emprego entre um empregado e um empregador, em que ambos conversam e resolvem. Bom, eu não preciso mais tanto dos seus serviços, o empregado não está mais tão satisfeito naquele emprego, resolvem por fim. Mas para que não haja prejuízo a nenhuma das partes, em que houvesse um ônus maior no pagamento numa rescisão, ou o empregado não tivesse muitos direitos na hora no cálculo das verbas rescisórias, o legislador criou essa modalidade aqui, que na prática, o que acontecia frequentemente? O empregado gostaria de sair, o empregador já estava meio querendo rescindir o contrato, o que eles faziam? Faziam um acordo para que ele simulasse uma dispensa imotivada do empregador, dispensando o empregador ia lá e depositava o valor da indenização do FGTS, lá a multa de 40%, o empregado devolvia, com isso ele sacava o FGTS, por vezes ele ia lá e encaminhava o seguro-desemprego, que seria algo ilegal nessa situação, caso ele não tivesse efetivamente direito em fazer isso e efetivamente buscasse lá o seguro-desemprego indevidamente, isso pode ser considerado até mesmo um crime, mas principalmente a questão de poder sacar o FGTS. O que mudou então? Com essa possibilidade do distrato, então empregado e empregador resolvem por fim, e o empregado ele vai ter mais direitos do que se ele comunicasse a sua dispensa, no entanto, menos do que se o empregador dispensasse ele sem justa causa. Vamos lá, então o que ele tem direito? 50% do aviso prévio indenizado e, se for trabalhado, 100%. Nesse caso, como a gente falou lá, quando falamos da dispensa imotivada, quando o empregador resolve dispensar o empregado, ele tem que comunicar e pagar ao empregado o aviso prévio indenizado, ou melhor, o aviso prévio proporcional, que parte de 30 dias, adicionando 3 dias a cada ano completo de vínculo de emprego. Lembram? Nesse caso, se o empregado está lá, o contrato já tem 2 anos e meio, ele teria direito, então, a um aviso prévio de 36 dias. Nesse caso, ele vai ter direito apenas à metade desse período, se for indenizado, se for só pago, ou, se não, vai ser integralmente, caso seja, então, trabalhado. Então, o contrato não tinha nenhum ano não tinha nenhum ano de duração. Nesse caso, teria direito apenas a 30 dias de aviso prévio. Ele vai, então, se for indenizado, vai indenizar apenas 15 dias. Caso o aviso prévio seja trabalhado, então ele vai trabalhar e vai receber pelos 30 dias, certo? E o que mais? 50% da indenização do FGTS. Então, a famosa multa de 40% do FGTS, nesse caso, no distrato, o que vai acontecer? O empregador vai pagar apenas 20% de multa. Não vai pagar 40%, em sim 20%, porque há a vontade de ambas as partes em pôr fim. O que mais? O empregado poderá levantar 80% dos depósitos do FGTS. Então, do valor que está depositado, ele não vai poder sacar 100%, como ele faz quando ele é dispensado sem justa causa. Ele vai sacar apenas 80%. Então, ele vai ter direito a 20% de multa do FGTS e vai sacar apenas 80% do valor depositado. O que mais? As verbas rescisórias, lá, sejam vencidas ou proporcionais, essas ele leva integralmente.
Então, esse aqui ele iria levar, tanto se ele fosse dispensado sem justa causa, como se ele pedisse demissão. Ambos ele iria levar férias vencidas, férias proporcional, 13º proporcional, isso ele iria levar sempre. O saldo de salário, como a gente já falou, sempre vai ter direito. O que efetivamente ele trabalhou, ele sempre vai receber, mesmo lá na justa causa. E aqui um detalhe, no distrato, nesse acordo, ele não terá direito a seguro-desemprego, certo? Então, aqui ele não vai ter direito a seguro-desemprego porque ele anuiu, ele concordou com a dispensa, com o fim do contrato. Esse caso aqui é bem prático para quem já tem um outro emprego em vista e gostaria de sair, porém ele não quer ter pedido de demissão e tal, em razão para ele não poder sacar o FGTS. É uma forma que o empregador tem também de facilitar a saída do empregado e assim resolve, então, põe fim a esse vínculo empregatício. Tá bem, pessoal? Então, essa modalidade, ela passou a existir a partir da reforma trabalhista, o distrato, ou chamado de comum acordo, a saída de comum acordo, em que há a participação, tem que haver a vontade de ambas as partes. Caso não tenha sido a vontade expressa de forma clara, ou melhor, de forma sem nenhum vício, nesse caso, ela pode então ser, essa dispensa pode ser considerada nula. Foi o que eu botei no material de vocês aí, ó. Tanto a participação no programa lá de demissão voluntária, quanto esse distrato de comum acordo, caso a adesão do empregado tenha sido mediante uma coação, uma ameaça, esse ato será nulo e o empregado deve procurar o Poder Judiciário, fazer a comprovação essa coação, essa ameaça, tornando nulo esse distrato, esse acordo para o fim do contrato, e o empregado terá direito a todas as verbas rescisórias como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa, certo? Então, para que haja participação no PDV ou no distrato de comum acordo, sempre deve haver a anuência livre de qualquer vício do empregado. O empregado deve estar espontaneamente concordando com aquilo, certo? Se houver qualquer vício, ela é nula, ela perde a validade, certo? Quem vai declarar isso é o Poder Judiciário, então o empregado vai ter que buscar lá a Justiça do Trabalho para comprovar esse fato. Bueno, então isso nós encerramos todas as formas de rescisão contratual, de pôr fim ao vínculo empregatício, desde lá por iniciativa de uma das partes, quando há uma justa causa de uma das partes, e por fim o distrato, quando há vontade de ambas as partes. Ambas as partes resolvem por fim ao contrato. Tá bem? Cada uma delas vai ter os seus direitos garantidos ao empregado, umas mais, outras menos, e então, essas foram as hipóteses de rescisão contratual que nós devíamos estudar. Na sequência, então, agora, vou falar um pouquinho sobre a estabilidade e garantia do emprego. Aqui, pessoal, são situações em que o empregado ele tem direito a não ser dispensado, não ser demitido, exceto por justa causa. Então, vamos lá. Primeira coisa, garantia de emprego. Quando fala em garantia de emprego, ela é algo um pouquinho mais amplo. A garantia do emprego é efetivamente que aquele indivíduo não fique sem emprego. Então, ele não é apenas só a estabilidade naquele emprego, como também a garantia de que ele tenha direito a outra vaga de emprego, caso ele seja, então, dispensado daquela. Então, ali envolve uma política do Estado também em evitar o desemprego. Garantia de emprego é uma coisa, estabilidade é outra. O que normalmente se verifica na legislação é a estabilidade. Então, o empregado tem estabilidade naquele emprego, mas não é garantido a ele um emprego de forma geral em qualquer outra situação. Ele tem a garantia naquele determinado emprego do qual ele está ocupando, certo? Então, estabilidade nada mais é do que a possibilidade em que o empregado tem de permanecer no emprego enquanto ele tiver interesse, ou enquanto durar o período de estabilidade. A estabilidade ela pode ser permanente ou temporária, em regra ela é temporária, vai depender de um determinado período. Nós vamos ver agora quais são as hipóteses. Então, conforme uma determinada ocorrência de uma determinada situação, o empregado tem garantido um período de estabilidade, em que o empregador não pode dispensá-lo, exceto se houver uma justa causa praticada pelo empregado. Tá bem? Então, ele vai ter direito à estabilidade por um determinado tempo, e durante esse período de estabilidade, o empregador não pode dispensar o empregado, exceto se o empregado praticar
uma daquelas hipóteses que configura justa causa, que nós já estudamos na aula passada. Ou então, por vontade própria do próprio empregado. Caso o empregado tenha interesse em sair, mesmo durante a estabilidade, ele tem todo esse direito. Ele não é obrigado a permanecer num emprego do qual ele não quer. Tá bem? Então vamos lá. Primeiro, algumas características sobre estabilidade que é importante que você saiba. Estabilidade em relação a cargo ou função de confiança. Existe estabilidade para aquele que ocupa uma função de confiança? Ou seja, aquele que o indivíduo que ele era contratado como vendedor, mas daí ele foi, em razão do seu perfil, do seu bom desempenho, ele foi promovido a supervisor. Então, ele passou a ocupar um cargo de confiança na empresa. Ele tem garantia estabilidade, esse cargo de confiança, a permanecer como supervisor? Não. Todo cargo, função de confiança, pode ser, sem problema nenhum, revertido para o cargo, a função anteriormente exercida. Então, o vendedor foi promovido a supervisor daquele setor lá. Caso o desempenho dele não seja tão favorável, o empregador pode reverter. Ele volta a ser o cargo de origem, passa a ser vendedor. Então, esse adicional que ele ganhava em razão do cargo de confiança que ele estava exercendo, isso não tem problema no que tange lá a irredutibilidade salarial, porque ele deixa de ocupar o cargo de confiança, passa a receber, normalmente, volta a receber o salário que ele recebia como vendedor. O que não pode é ele receber menos do qual ele foi contratado, e os dissídios foram aumentando anualmente o salário. Isso que é proibido. Mas se ele ocupava um cargo de confiança, depois é revertido para o cargo de origem, não tem problema. É admitido e não tem estabilidade nesse caso. O que mais? Extinção da estabilidade. A estabilidade, como eu disse, ela pode se extinguir em razão do curso de uma determinada situação ou ainda situações como o caso da morte do empregado, a sua aposentadoria também extingue, pedido de demissão quando o empregado não quer mais, extinção da empresa, morte do empregador quando o empregador for uma pessoa física, se for uma pessoa jurídica mesmo, que seja o sócio-diretor, administrador, se ele falece, ele não tem o fim do contrato automaticamente. Então, nesse caso, ele é vinculado à empresa, à pessoa jurídica, não ao sócio. Se morre um sócio, não tem problema, o vínculo do emprego vai continuar igual. E quando houver, então, culpa recíproca e justa causa do empregado. Nesses casos, põe fim à estabilidade, tá bem? Então, mesmo que a lei garanta a estabilidade num período X, caso ele pratique uma das causas de justa causa ou culpa recíproca, ou haja ali a morte do empregado, a sua aposentadoria, a morte do empregador ou o pedido de demissão do empregado, extingue também, põe fim a essa estabilidade. Ela não vai permanecer diante dessas situações. Tá bem? Então vamos lá, vamos ver uma por uma das principais hipóteses de estabilidade no emprego. Então, além dessas que a gente vai estudar, existem algumas pontuais, algumas, por vezes, até as convenções, inclusive agora que eu vou falar em razão a essa medida provisória que estabeleceu trouxe uma estabilidade temporária também em razão da Covid agora, em relação aos vínculos de emprego. Mas vamos lá, olhando pelo material de vocês. Estabilidade sindical. O que é isso? Então, os representantes sindicais, mas aqueles que ocupam cargos do conselho administrativo, eles têm estabilidade no emprego. E essa estabilidade dura quanto? Começa quando e termina quando? Começa desde quando ele registra a sua candidatura para as eleições dos representantes sindicais, dos dirigentes sindicais. Então, desde a candidatura do empregado, quando ele vai lá e se inscreve para ser candidato à direção sindical, ele passa a já ter estabilidade no emprego. E essa estabilidade vai durar até 1 ano após o término do mandato. Então, suponhamos lá, ele faz o registro na candidatura hoje. Então, fez o registro da candidatura hoje, as eleições vão ocorrer daqui 3 meses, ele tem toda a estabilidade esses 3 meses. Participou das eleições, ele ganhou, digamos que o mandato seja de 2 anos. Então, ele já tinha 3 meses, ele ganhou, ele vai ficar mais 2 anos durante todo o período do mandato com estabilidade no emprego. E daí acabou o mandato dele, ou ele não se candidatou de novo, ou ele não foi eleito, ele ainda vai ter mais 1 ano depois do fim do mandato com estabilidade. Nesse meu exemplo aqui, então,
Se o mandato durou 2 anos, mais um ano depois, então 3 anos, mais os 3 meses desde a candidatura até as eleições, então 3 anos e 3 meses ele ficaria com estabilidade. Isso aí, claro, vai variar, estou dando um exemplo apenas. Mas então, vai desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Após o término que ele deixou de ocupar o cargo na direção sindical, ele ainda tem um ano de estabilidade, tá bem? Lembrando que isso vale para o conselho administrativo e não para o conselho fiscal. O conselho fiscal do sindicato não vai ter direito a essa estabilidade. E além disso, então, se estende também aos dirigentes de federações e confederações, não é apenas sindicatos. Então, as federações e as confederações lá em âmbito nacional, os dirigentes também têm garantido isso, tá bem, pessoal? Então, aqui a gente chegou a estudar algumas hipóteses, lembram de possibilidade de falta justificada do representante sindical se ausentar para ir em reuniões. Aqui, isso é uma forma legal de garantir a participação sindical, ou seja, de garantir a força sindical daqueles que representam o direito dos trabalhadores. Por isso que, imaginem, caso o empregado não tivesse garantia nesse emprego, ele vai se candidatar a ser líder sindical, o empregador, opa, esse camarada aí depois vai se ausentar porque ele vai ter reunião, ele é líder na busca de direitos dos trabalhadores, isso pode me gerar algum problema, né, na visão do empregador. Eu vou lá e vou dispensá-lo imotivadamente logo antes que ele me crie problemas. Esse era o raciocínio. Então, para evitar esse tipo de situação, a legislação estabeleceu essa garantia do emprego, essa estabilidade no emprego. Tá bem, pessoal? O que mais? Estabilidade da gestante. Estabilidade da gestante. A estabilidade da gestante, nós vamos ver o seguinte. Então, a mulher, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem estabilidade no emprego. Mas, professor, se ela descobriu a gravidez, ela já tinha 3 meses de gestação. Ok, a partir desse momento que é conhecido, ela vai ter estabilidade durante toda a gestação e ainda vai ter estabilidade por mais 5 meses após o parto. Então, mesmo que ela tenha, a empresa conceda licença maternidade de 4 meses, ela, depois do retorno, ela ainda tem 1 mês de estabilidade no emprego. Tá bem? Então, e caso a empregada seja dispensada e nem ela sabia, ela estava recém no início da gravidez e foi dispensada sem justa causa. Ela tem direito à estabilidade se nem ela sabia, nem o empregador sabia? Tem. A estabilidade, legalmente, ela vai desde a fecundação até 5 meses após o nascimento da criança. Então, mesmo que a mãe não saiba, se ela foi dispensada sem justa causa, ela tem direito à reintegração no emprego. Então, mesmo que o empregador não saiba, tudo bem, ele não tinha como adivinhar e ele foi lá e dispensou porque não tinha mais interesse. Mas ao tomar conhecimento, então a empregada nesse caso, ela foi dispensada, daí depois ela toma conhecimento que estava grávida e a gravidez ocorreu durante o contrato, durante o vínculo. Nesse caso, ela comunica ao empregador e o empregador deve reintegrá-la. Ou ainda, caso não seja, realmente ele não tenha interesse ou estava um clima que já não estava legal, ele pode indenizar a empregada. Ele vai indenizar durante todo esse período de estabilidade. Então, todos os meses que faltam até o parto e depois mais 5 meses após o parto. Esse é o período que deve ser indenizado para a empregada. Tá bem? Aqui algumas peculiaridades. Caso o empregador, não queira reintegrar a empregada, o que ela tem direito a fazer? Recorrer ao Poder Judiciário para garantir essa estabilidade. O Judiciário vai fazer o quê? Se se tratar de uma empresa, o juiz pode determinar a reintegração dessa empregada nas suas atividades, lá na atividade da empresa. Caso seja empregado doméstico, nesse caso, a reintegração deve ser consentida pelo empregador doméstico. Por quê? Porque aqui envolve uma outra questão, que é o asilo inviolável do lar, da casa. Então, nesse caso, o juiz não tem poder de determinar que a empregada doméstica seja reintegrada. Por isso, então, deve haver anuência. Caso não tenha realmente interesse de ter aquela pessoa dentro de casa, vai indenizá-la. Nesse caso, então, tem direito à indenização. Lembrando que, caso a gestação ocorra durante o aviso prévio, então a mulher estava lá, foi dispensada imotivadamente, estava cumprindo o aviso.
seja ele indenizado ou trabalhado, e durante o período de aviso prévio, a empregada engravida. Nesse caso, ela tem direito à estabilidade do emprego, a estabilidade no cargo. Ela vai ter direito, e no emprego, obviamente, ela vai ter direito, então, ela estava no aviso prévio, vai voltar, vai ser reintegrada, aquele aviso prévio passa a não mais existir e ela continua no vínculo de emprego durante toda a gestação e mais 5 meses após o parto. Depois de transcorrer esse período, caso o empregador ainda queira, aí sim ele pode dispensar a empregada sem justa causa. Tá bem? O que mais que a gente tem que destacar em relação à estabilidade da gestante? Caso não haja interesse ou o próprio juiz entenda que há uma animosidade entre as partes, então houve um certo conflito, o empregado não vai ser um ambiente saudável para ela. Nesse caso, o que o juiz vai mandar fazer? Vai mandar o empregador indenizá-la. Ele vai indenizar, ele vai pagar a empregada durante todo esse período. Todo o período de estabilidade, ela vai receber o dinheiro proporcionalmente a esse tempo, e daí, então lá não tem clima para a empregada continuar, já calcula-se também o valor das verbas rescisórias, mas considerando todo esse período, tá bem? Caso a empregada ela aborte, então a gestação era conhecida, ela tinha direito então à estabilidade, ela estava no gozo da estabilidade, mas ela abortou, um aborto não criminoso. Nesse caso, ela tem direito a 2 semanas de estabilidade após o aborto. Então ela vinha numa estabilidade, mas digamos que estava lá no 5º mês da gravidez, ela abortou, um aborto que não seja criminoso. Abortou, ela tem direito ainda a 2 semanas de estabilidade. Após essas 2 semanas após o aborto, aí sim a empregada ela estaria já tendo o contrato possível de ser rescindido imotivadamente. Tá bem? Além disso, o que mais que a gente pode falar aqui? Existem situações em que a gestante ela teve todo o período de gestação, mas nos últimos dias a criança, ou ela é feito um parto de emergência e a criança nasce sem vida, ou ela nasce e logo em seguida ela já vem a falecer. Então, o que a gente chama de morte pós-parto. Então, aquela morte subsequente, no ato contínuo ao parto, ela, poucos minutos ou horas, ela já vem a falecer. Nesse caso, então, o que vai acontecer aqui? Aí a doutrina e a jurisprudência elas divergem em relação a isso. Por quê? Na prática, uma mulher que ela teve ela ganhou a criança e a criança logo em seguida morreu, ou nasceu sem vida, mas ficou toda a gestação, tem uma divergência de que ela teria direito a uma estabilidade como se fosse do nascimento, então 5 meses. Mas a doutrina majoritária entende que continua tendo a mesma regra do aborto, apenas 2 semanas. Que essa estabilidade de 5 meses após o parto não seria para a mãe, sim para o bebê. Para o bebê também ter direito a permanecer com a mãe, a amamentação e tudo mais. Como houve o nascimento sem vida ou a criança faleceu logo após o nascimento, entende-se que aqui ela teria apenas a 2 semanas, a mesma regra lá do aborto, tá bem? Mas esse ponto é um ponto que gera ainda discussões em relação a isso. Mãe adotiva tem estabilidade? Não, a mãe adotiva não tem estabilidade no emprego, em que pese ela tenha direito à licença maternidade. Ela vai poder gozar da licença, ficar em casa cuidando da criança adotada, mas ela não tem direito à estabilidade. Porque a estabilidade, então, foi uma garantia dada efetivamente a questão da gestação. Da mulher ter todo o período de gestação, pós-parto, porque ela não teria como arranjar um outro emprego, ninguém iria contratar uma gestante, né? Muito difícil uma empresa que vai contratar uma gestante. Então, por isso da garantia do emprego, da estabilidade. O que mais? Nos contratos a termo, por prazo determinado, o que é bem comum. Contrato de experiência, ela fixa um contrato de experiência por 3 meses e a empregada fica grávida durante o período do contrato de experiência ou um contrato por prazo determinado, efetivamente. O que vai acontecer? Contrato de experiência, vamos dar um exemplo, tem 3 meses só. Como que fica? A empregada vai ter direito à estabilidade de toda a gestação e mais 5 meses após o parto, mesmo que ela engravide num contrato a termo, mesmo que ela engravide num contrato de prazo, num contrato de experiência. Caso a empregada engravide durante o contrato de experiência, ela vai ter direito ao período de estabilidade, que é toda a gestação e mais 5 meses, porém, transcorreu 5 meses,
efetiva-se a extinção do contrato. É como se ele, então, extinguisse efetivamente. Nesse caso, se ela continuar trabalhando, houver a vontade do empregador em que ela permaneça, daí tudo bem, daí passa para prazo indeterminado. Mas se transcorreu os 5 meses após o parto, o empregador comunica, nós não queremos efetivamente que tu continue, ele continua sendo um contrato por prazo determinado. Então, ela não vai ter direito a multa do FGTS, a saque do FGTS, ela vai ter direito às verbas proporcionais, como o fim do contrato a termo lá, que a gente também já estudou, tá bem? Então, ela não tem direito a aviso prévio, ela não vai poder encaminhar seguro-desemprego, nesse caso, então, que engravida durante um contrato a termo lá, o contrato de experiência. O seguro-desemprego, melhor dizendo, ela pode até ter direito caso tenha preenchido os outros, aqueles requisitos lá, dependendo, seja o primeiro encaminhamento, o segundo, daí contabilizando com outros vínculos de emprego. Mas se fosse efetivamente só por esse vínculo, ela não teria. Tá bem? Mas certo então, pessoal? Entendido em relação a isso? O que mais que a gente vai falar? Estabilidade do titular da CIPA. CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, aqueles que integram a CIPA, então são integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, têm também direito à estabilidade. Quantos empregados precisa ter para ter uma CIPA? Varia. Então, a partir de 20 empregados já é admissível. Mas aí, conforme a atividade, umas são 20, 50, 100, aí vai depender da atividade efetivamente que a gente está falando. Mas, em regra, a partir de 20 ali já teria direito, já teria a necessidade, aliás, de ter uma comissão, de ter uma CIPA interna na empresa. Tá bem? Então, qual é a função da comissão? É identificar pontos que possa ter um risco de acidente de trabalho e, efetivamente, com isso, ir lá e pedir adequações, pedir melhorias, pedir EPIs, pedir que seja adequado aquela local, enfim, para que não ocorra acidentes de trabalho. Nesse caso, semelhante ao que acontece lá com os líderes sindicais, aqui também. A estabilidade vai desde o registro da candidatura do membro da CIPA até 1 ano após o fim do mandato. Entenderam? Então, nesse caso, desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, ele vai ter direito, então, à estabilidade no emprego. Estabilidade do acidentado. A gente chegou a falar um pouquinho disso quando falamos lá da estabilidade do acidente de trabalho. Quando nós falamos da estabilidade do acidentado, qual o período de estabilidade? Vai depender, ou melhor, a estabilidade depende de algumas situações. Primeiro, ele tem que ter sofrido acidente de trabalho. Esse acidente de trabalho ele deve ter gerado uma incapacidade que levou o empregado a encaminhar e a receber o auxílio doença acidentário, então lá junto ao INSS, então ele ficou afastado mais de 15 dias e tem que ter tido a alta médica lá do INSS. Então, ele sofreu um acidente de trabalho, ele ficou afastado por mais de 15 dias,